Olá, meu nome é Thiago Leão. Eu vim aqui falar um pouco sobre a administração da produção. Não sei se você conhece esse conceito. Normalmente, os profissionais, né, os engenheiros, administradores, contadores, estudam isso na faculdade. É uma matéria muito importante na formação desses profissionais. E eu quero também levantar aqui a discussão sobre a importância da administração da produção nas indústrias. Então, eu quero convidar vocês a lerem, né, o nosso artigo sobre isso. Escrevemos um artigo no nosso blog. Também você pode nos acompanhar. Nós vamos começar a comentar nossos artigos aqui no YouTube. Então, você pode inscrever no nosso canal. E se você gostar desse vídeo, né, você pode deixar o seu like. Vai nos ajudar muito a entender se o nosso conteúdo está chegando até vocês e o que nós precisamos melhorar. Ok? Então, vou compartilhar minha tela aqui. Já viu o nosso blog. Legal. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso blog, tá? Nosso blog industrial, a gente coloca bastante conteúdo nele, né, de forma gratuita. Um dos pilares, né, um dos objetivos da Nomus é disseminar o conhecimento de gestão da produção, de gestão industrial, para todas as pessoas, todos os profissionais, estudantes e indústrias brasileiras. Tá? Então, a gente acredita muito forte que o conhecimento ele é um fator determinante para o sucesso de um país, de um povo. Então, nós queremos ajudar um pouco aí com o nosso conhecimento e também popularizar, né, a gestão entre os profissionais da indústria. Bom, falando um pouquinho sobre isso, né, dessa motivação, você vai encontrar aqui vários artigos. Eles podem estar em artigos, em vídeos, em downloads. Temos alguns materiais aqui bem específicos, separados por categoria. E hoje eu decidi falar um pouco sobre por que a administração da produção é importante. É um artigo escrito por um engenheiro nosso, o João Pimenta, né? E aqui a gente fala um pouco o que é a administração da produção. Tá bom? Então, ele tem também aqui um e-book que você pode baixar. Esse e-book aqui, ó, que eu estou já aqui na mão, um e-book preparado aí pelo nosso time de marketing para você, para facilitar a sua leitura, você guardar também esse material aí com você e você estudar ele com calma e até compartilhar aí no seu grupo de amigos, de estudantes e também profissionais. Legal? No âmbito profissional também é bem interessante esse compartilhamento aqui de informações. Bom, pessoal, o que é a administração da produção? Então, a administração da produção, na verdade, é o que gerencia, né, os recursos da fabricação, tanto de bens, né, e serviços, e tende aqui a organizar, né, o que é produzido. Mas, basicamente, é a organização dos recursos necessários para ver a produção, né, daquele bem ou serviço. Então, a administração da produção organiza todos os recursos necessários para fazer tal produção do produto, do bem ou do serviço. Okay? Então, é uma área muito importante, já digo por quê, mas assim, a administração da produção, ela não é o alvo da empresa, né? Quer dizer que a empresa nasceu para administrar bem a sua produção, não necessariamente é verdade, tá? Porque toda a indústria, né, todo negócio, ele tem um fim de gerar valor para a sociedade, gerar valor para o seu mercado e, consequentemente, essa geração de valor ela tem que ser atrelada a uma geração de lucro também. Então, a gente vê algumas empresas que nasceram e ficaram um bom tempo sem gerar lucro, né? Mas elas geraram um grande valor para a sociedade, grande valor para o seu mercado. A gente tem alguns exemplos como a Amazon, tem alguns exemplos como a Uber, por exemplo, um clássico disso, que ficou um bom tempo sem gerar lucro, né, com uma lucratividade, mas o impacto na sociedade, o impacto no seu mercado de geração de valor é algo extraordinário, na verdade. Então, o objetivo fim da empresa tem que ser esse, né, gerar valor, tanto para a sociedade quanto em relação ao lucro também para os seus acionistas, para a empresa em si. Então, esse é o primeiro ponto. A administração da produção, ela não é
o objetivo fim da empresa. Mas ele nasce a partir do momento, até que o autor fala, ele nasce a partir do momento que a empresa deixa de ser lucrativa, né? Então a gente vê na história aí da humanidade alguns momentos onde tivemos uma evolução de patamar, né, vamos dizer assim, quando falamos sobre a administração da produção, foi em momentos onde as empresas estavam ameaçadas por uma grande crise e aí houve um salto aí no controle da administração, da gestão em si. A gente vê a Alemanha pós-guerra, o Japão pós-guerra, então a gente vê muitos cenários aí históricos que fortificam, né, esse conceito. E a administração da produção, ela vem normalmente quando você está passando por um período de crise ou um período de baixa lucratividade. E aí a gestão dos recursos, né, de fabricação é justamente para isso, para você diminuir os desperdícios, diminuir as perdas e aumentar esse lucro que normalmente está aí aplicado. Fazendo um parênteses aqui rápido, eu tenho alguns cases, né, eu converso com centenas, chega a ser milhares de empresários de indústria, né, brasileiros, então assim, conheço todos os segmentos da indústria e também todos os tamanhos aí de indústria no Brasil. Então, acontece muitas das vezes de chegarem demandas para a gente de empresas que faturam muito, têm uma alta lucratividade naquele negócio, naquele mercado, mas não desejam investir, eles não enxergam o valor dentro da administração da produção. Porque o seu lucro é tão alto que o investir na administração da produção não se torna tão relevante para a empresa naquele momento. É interessante que hoje, né, a gente está gravando esse vídeo em maio, nós estamos passando por uma crise bem forte, né, do coronavírus, né, do Covid-19, no Brasil e no mundo, uma crise também que vai entrar aí pelos livros de história. E eu tenho visto que o movimento dessas empresas que tinham alta lucratividade, que não investiam em gestão, não investiam na administração da produção, se inverteu, porque eles começaram a ver o seu lucro sendo diminuído cada dia mais. E o impacto que essa crise está levando aos negócios, está levando também as empresas a buscarem mais solução em relação à gestão, em relação à administração. É interessante esse conceito, né, que a gente podia até traçar um gráfico em relação ao quanto maior lucro da empresa, tende a administração da produção ser menor. Quando a empresa já não passou no passado por uma... Isso na verdade, ele é uma tendência, né? Normalmente a empresa que tem muito lucro, ela não foca muito na administração da produção. Agora, a empresa que tem um lucro ali bem justinho, normalmente tem uma administração da produção muito forte, porque isso faz um impacto aí na empresa, e essas estão preparadas para passar por uma crise. As outras, normalmente, elas têm uma queda, e às vezes é uma queda livre, quando não tem uma gestão pronta. Bom, parênteses fechado, foi um parênteses bem grande, né? Vamos falar aqui, né, sobre o que é o objetivo, né, da administração da produção, é saber o que produzir e comprar, quando produzir e comprar, quanto produzir e comprar, né, desculpa, quando produzir e comprar e quais são os recursos que serão utilizados para produzir. Basicamente, são esses 4 pontos aqui, que a administração da produção trata, e parece ser simples, mas não é. São cada ponto que a gente entrar, a gente pode discutir de boas horas e dias sobre isso, né? Então, vamos lá. O que o setor da produção, qual é a função do setor da produção? Bom, o setor da produção, ele é responsável por organizar, né, todos esses pontos que eu falei acima, né? A empresa, ela ser capaz de produzir, de gerar aquele produto ou gerar aquele serviço conforme a sua demanda e conforme
os seus clientes, né? A qualidade que o seu cliente, que o seu mercado está exigindo. Então, o setor de produção ele tem que ser capaz de entender a demanda do cliente, né? Entender a demanda fim, né? do comercial, vamos dizer assim, e analisar os seus recursos disponíveis, e tratar esses recursos a fim de entregar o produto de uma qualidade e num prazo determinado com o cliente, né? Com o seu mercado em si. Então, assim, em linhas gerais, assim, toda empresa ela tem vários setores, né? Se a gente for diminuir aqui em relação aos setores, tem vários outros aqui, mas eu quero dar uma enxugada na nossa conversa. Eu tenho aqui administração comercial, né? Tenho aqui o desenvolvimento do produto, tenho a produção em si, contábil financeiro e recursos humanos. Todos esses setores aqui da indústria, eles são de suma importância. Só que existe indústrias que crescem e crescem de forma capenga, né? Crescem de forma não estruturada e acabam investindo mais no comercial. Tem um comercial muito forte, com muitas ferramentas, com ótimas profissionais, ótimas pessoas, e em contrapartida a produção não tem ferramenta, não tem pessoal, não tem processo. Então, assim, muitas vezes acontece esse desbalanceamento entre os setores. Tanto na parte de recurso humano, muitas vezes os profissionais não são valorizados, né? A empresa não tem política, né, de retenção de pessoas, enfim, não recrutam bem profissionais. Então, a empresa como um todo, né, ela tem que se ver como um organismo vivo, né, como uma pessoa assim, né? Por exemplo, como pode eu ter uma alta performance, por exemplo, se eu fosse um atleta de futebol, onde eu tenho problemas psicológicos ou problemas emocionais, geralmente afeta o rendimento do atleta, na verdade, e não está relacionado à sua parte motora, não está relacionado à sua parte física, mas sim é um outro departamento, vamos dizer assim. Então, isso retrata bem que tem que ter uma sinergia entre as áreas da organização. Todas as áreas são importantes e a área da produção é uma das áreas que deve ter valor aí para a organização, ok? Tá. Então, quem é o responsável, né, por essa área da gestão da produção? Normalmente é o gestor da produção, né, o gerente, ou o analista de planejamento e controle de produção. Normalmente as empresas têm uma figura de uma pessoa onde responde por todos os recursos que a produção ela precisa consumir da empresa para entregar o produto pronto, né, para entregar o valor. Então, essa pessoa geralmente entende a demanda, faz um link com todas as áreas, tá, para entregar o produto final. Então, esse profissional ele é muito importante porque ele entende todo o processo produtivo e tem a interface com a maioria da empresa, né? Todos os setores da empresa geralmente conversam com a produção. Então, esse profissional ele tem que ser um profissional bem aberto a ter esse vínculo com todas as áreas da empresa. Muitas das vezes a gente encontra também situações, não sei se é a situação da tua empresa aí, se puderem contar também um caso aqui nos comentários, seria interessante a gente trocar. A gente tem também alguns casos onde a produção ela se isola da empresa, como se fosse a produção contra o mundo. Então, o comercial bate na produção, o financeiro bate na produção, o compras bate na produção, então há uma briga ali entre os setores onde a produção acaba ficando com o escudo ali se defendendo, tentando sobreviver dentro da organização. Na verdade, esse é um conceito muito ruim para a empresa. O que é importante é toda a empresa se colaborar junto, né, de forma sustentável. Então, esse profissional ele tem que ter essa resiliência, essa flexibilidade de entendimento com todos os setores, né? Então, esse é um ponto também bem interessante aí. Esse profissional ele tem que ser, né? Ele tem que, além de ele analisar os seus recursos, né, que ele precisa entregar para a organização em si, ele precisa também ter uma interface muito boa aí com as outras áreas da empresa. Okay? Quais são as decisões, né, dependem da produção,
vai ver que são muitas decisões. Então, a gente vê aqui ó, que o planejamento da capacidade da fábrica para o futuro é uma decisão importante. Se eu quero comprar uma máquina, se eu tenho que recrutar mais pessoas, se preciso de hora extra, enfim, tudo isso tem que passar, tem que ser conversado com o setor da produção. Às vezes você pode comprar uma máquina e ela vai ficar ociosa, porque ela não é um gargalo da produção, não é um recurso aonde é necessário para o fluxo que você tem hoje de demanda. Então, é muito importante o planejamento aí da capacidade da fábrica para o futuro, passar pelo setor de produção, da administração da produção. Planejamento de compra de matéria-prima também, tanto grandes compras, muitas das vezes as empresas otimizam suas compras, então isso tem que passar pela produção, pela administração da produção, pelo seu planejamento e controle de produção. Então tem que haver uma sinergia muito grande entre a produção e a compras, né? Assim, até o planejamento e controle de produção. Porque a compra que vai dizer quando eu preciso daquela necessidade daquele material. Foi um dos pontos que a gente falou lá em cima no nosso artigo. Então, eu vou dizer que eu vou precisar daquele parafuso daqui a uma semana que vai entrar uma ordem de produção numa determinada máquina. Então, com base nessa data da necessidade, eu tenho que analisar qual é o lead time dos meus fornecedores, quais são as minhas políticas de estoque, para assim startar aí a minha compra. Então, isso é muito importante também, ter uma conversa aí entre compras e a produção em si, né? Então, aqui, ó, essa parte aqui do texto é bem interessante. Ó. Em outras palavras, saber quando comprar são essenciais para a saúde de uma organização. Uma política fraca de planejamento de compras deve resultar em compras emergenciais. Quando você compra emergencial, você compra mais caro, você compra mal, você compra fazendo cotações, atraso na entrega, atraso no recebimento, né, e fluxo de caixa também, aumento do custo da produção, aumento de setups, que às vezes você compra picado, ao invés de você fazer um setup só e executar toda aquela ordem de produção, você quebra uma ordem de produção em várias outras menores. Então isso também é bem ruim aí, a administração da produção. E também o atravessamento do tempo aí, né, de produção, assim, acaba você tendo um lead time maior de produção por conta de uma compra mais mal estruturada, né, mal sucedidas aqui. O planejamento de política de estoque de matéria-prima e semi-acabados, importante, definir quais são os seus níveis de estoque de pulmão a cada tipo de produto, né, cada matéria-prima, semi-acabados e até para o produto acabado em si. Então, quando você tem uma boa política de administração de produção, você entende qual é o tamanho que você tem que ter em estoque, criar uma compensação no teu lead time do teu processo produtivo. Então, eu sei que o lead time de processo produtivo é tantos dias, eu preciso ter tantos dias de estoque de acabado, tantos dias de estoque de matéria-prima e também tantos dias de estoque de tudo acabado para absorver uma demanda que é recorrente ou um planejamento de venda futura. Ok? A programação da produção, esse também é um ponto muito vital aí. Muitas das vezes a empresa ela chega uma demanda e ela não faz programação nenhuma. A gente vai falar que é no facão aí que o pessoal ele desbrava a selva, vamos dizer assim, na produção, não tem nenhum tipo de planejamento, saber quais são as máquinas que vão passar, quais são os processos, né, que vão ser executados anterior e posterior daquela atividade, não tem nenhuma visão de futuro. E isso só ressaltando um pouco que é um ponto muito importante na administração da produção, e eu sempre falo, e vocês que me acompanham a Nomus há muito tempo, isso é um costume muito forte a gente comentar aqui, é que nada disso pode ser feito sem uma padronização.
se não tiver uma padronização mínima do seu processo produtivo, você não vai conseguir programar, você não vai conseguir gerar boas compras, enfim, isso tudo é um alicerce que você precisa entender aí na administração da produção. Ok? O acompanhamento, né, da fábrica em tempo real, isso é uma tarefa também da administração da produção. Então, para a programação também faz sentido, você tem que analisar em tempo real. E a gente fala sobre apontamentos de fábrica. Muitas das vezes as pessoas apontam no papel e bota para o estagiário passar por uma planilha para no final do mês você ter uma contabilidade ali de controle de quantas horas você gastou em um determinado produto ou numa determinada máquina. Eu entendo que muitas vezes esse era um recurso que as empresas tinham no passado, mas hoje o mercado mudou, as ferramentas mudaram e hoje é importante você tomar uma decisão em tempo real. É importante vocês começarem a pensar em investimento em relação ao apontamento de produção em tempo real, saber o que está acontecendo na produção agora. Vou olhar dentro da minha programação, dentro aqui do meu sistema e ver o que está sendo feito no torno 1, está sendo feito na máquina de invase 02. Então, eu sei o que está acontecendo lá, quem está trabalhando lá, beleza, o Thiago Leão. Tá ali, está passando o tempo programado. O tempo programado ali era 2 horas e está ali já há 3 horas. Por isso que está acontecendo com o Thiago. Então, essas situações, é importante você evoluir também suas ferramentas para a administração da produção ser eficaz a esse ponto. Okay? A gente vai falar um pouco disso, sobre ferramenta, um pouco mais para frente, tá? Aí eu já vou falar um pouquinho sobre nós, mas aqui esse é um conceito muito importante que você pode prever problemas. É um ponto que o autor fala aqui no nosso artigo. Tá? Então, cumprimento de prazos acordados, isso aqui é uma competência da administração da produção, tá? Em relação a prazo de entrega. Muitas das vezes, quando a gente faz consultoria, a gente acaba entrando como se fosse um juiz ali em relação aos setores, né? A gente comentou lá em cima. Então, muitas das vezes, essa responsabilidade de entrega de prazos tem que ser da administração da produção. Quando você se compromete com o seu planejamento de produção, você tem que executar esse planejamento. Eu sei que acontece muitas das vezes coisas atípicas, né? Quebra de máquina, enfim, que vão impactar aí na administração da produção. Mas tudo isso você tem que estar documentado, tudo isso tem que estar dentro do seu radar para você ter o menor atraso possível, né? Nosso mercado hoje é cada vez mais on time, cada vez mais rápido de ponta entrega, nossos clientes estão cada vez mais não aceitando atrasos, então isso é muito importante para vocês entenderem que esse é um ponto fundamental aí para o sucesso do seu negócio. Ok? Bom, aqui eu tenho reação ágil, né, no cenário competitivo atual, é o que eu falei, né, acabei de falar sobre isso. Muitas das vezes você tem que ter ali eu costumo falar muito isso, né? Você tem que ter uma inércia, a sua inércia ela não pode ser muito longa, vamos dizer assim, você demorar muito para sair do lugar, para mudar de direção. Então, quando você tem uma administração pronta, né, você tem ali os recursos bem mapeados, os processos bem mapeados, é mais fácil você implementar uma mudança de sentido, uma mudança de implementação dentro da sua empresa. Quando você não tem administração da produção, isso é muito difícil. Você não sabe o que está acontecendo ali dentro da produção, você não sabe como estão os seus pedidos hoje, você não tem noção de como acontece ali no mínimo detalhe desse setor que é tão complexo. Uma coisa que realmente é complexa de você implementar. Tá? Não é simples. Se fosse simples, todas as empresas hoje teriam isso. Tá? Mas o resultado, a solidez da sua empresa depende muito da administração da produção. Então, quando o mercado atinge uma crise forte como essa que a gente está vivendo hoje, né, do coronavírus, a inércia de você ter uma movimentação
ela é fundamental para a sobrevivência do teu negócio. Muitas das vezes você acaba precisando ter uma mudança ágil dentro da tua organização, e o planejamento dos teus recursos, né, a administração da sua produção é essencial para permitir essa mudança de trajetória, ok? Implementar um novo turno ou diminuir uma demanda, qual é o impacto disso, qual é o impacto de você diminuir a tua estrutura, enfim. Então, é importante você entender que a administração da produção é vital para um negócio duradouro, um negócio sólido. Basta ser que o teu mercado hoje você tem uma maré muito alta, então você tem bastante lucro, mas no dia que a maré baixar, tá? Esse dia pode chegar a qualquer momento. Essa crise que a gente está passando hoje, ela ensina muita lição para muitos empresários em relação a isso. Pensavam que estavam nadando numa maré de braçada e perceberam que de uma hora para outra, de um dia para a noite, a maré pode cair e você encontrar aí dificuldade para continuar o seu rumo. Okay? Então, é importante, né, você ser ágil aí nesse cenário atual, né, nessas situações. E aqui eu digo um pouco, né, qual a importância do planejamento em si, né? E você pode reduzir seus custos. Então aqui eu digo sobre vamos ler essa parte aqui, ó. Parece fácil, né? Mas exige esforço, tempo e dedicação para planejar os recursos, requer análise e compatibilidade com as realidades vivenciadas em processos diários. As ações devem ter potencial para satisfazer os objetivos traçados previamente. Então, o planejamento ele testifica muito o que está acontecendo na produção. E eu falei um pouco sobre manutenção também. A administração ela reflete isso. Então, quando você consegue planejar os seus recursos, você consegue planejar uma manutenção preventiva, a tua máquina não vai quebrar de uma hora para outra. Sei que isso pode acontecer, que o pessoal da manutenção pode até me bater agora, mas pode acontecer de uma quebra não atípica por uma má operação, ou então um erro de até mesmo do fornecedor da máquina. Mas normalmente você tendo uma administração de manutenção, você diminui muito, você acaba mitigando bastante o risco de você parar com a máquina de uma linha de produção, que é um prejuízo enorme, tanto de prazo quanto de recursos, enfim. Então, a administração da produção ela está muito linkada à questão de manutenção, de plano de manutenção e manutenção preventivas aí do seu parque fabril, ok? Legal, pessoal? Então, vamos aqui falar um pouco sobre como controlar tantas informações. Isso também é uma das missões da NOMS, que é fornecer uma ferramenta onde seja possível controlar todas essas informações aqui que eu falei, de forma ágil, de forma on-time, e com um custo acessível para as indústrias brasileiras. Hoje, a gente entende que uma ferramenta como um RP, né, que é a gestão em si dos recursos, né, planejamento dos recursos da empresa, o RP, muitas das vezes, é uma ferramenta cara que nem todas as empresas elas conseguem ter acesso a essa ferramenta. Então, um dos objetivos da NOMS também é popularizar o uso dessa ferramenta com conceitos fortes de produção, conceitos fortes de acadêmicos, né, envolvidos, bem estruturados, e também com fácil acesso em relação a custo-benefício, em relação a investimento. Então, é importante você, se você hoje não tem um sistema de gestão, você controla em planilhas Excel, não é possível você ter todos os setores integrados, todas as informações on-time, se você faz esse controle por planilha Excel. Tá? Eu acho o Excel ou planilhas eletrônicas, ele é uma ferramenta incrível, mas a aplicação dela não é para isso. Tá? A aplicação dela não se torna para ser o teu sistema de gestão. Okay? É uma ferramenta de apoio. Então, se você hoje não tem um sistema de gestão,
por favor, nos procure para entender um pouco mais do nosso produto. E também procure outros players no mercado. Tá? Eu sempre falo isso. Entenda como é que é o mercado de sistema de gestão para vocês fazerem a melhor compra, fazerem a melhor implementação aí para o seu negócio. Ok? Então, pessoal, basicamente, né, é isso. Aqui a gente tem uma área do nosso e-book falando sobre como colocar esse conhecimento em prática, né? Então, você pode ver alguns casos reais dentro do nosso blog. Temos vários casos de sucesso que testificam, né, tudo que a gente falou aqui. E eu gostaria de convidar vocês a assistir esses casos de sucesso e também a se inscrever no nosso canal. Nós vamos cada vez mais compartilhar mais conteúdo com vocês. Legal, pessoal. É um prazer aí estar conversando com vocês. Tá? Coloque aqui embaixo seus comentários, coloque aqui embaixo sobre os temas que você quer que nós conversamos, ou crie artigos, ou fale um pouco mais sobre como a nossa ferramenta ajuda as empresas a solucionarem os seus problemas de gestão. E vai ser um prazer de conversar com você, vai ser um prazer de trocar essa troca, né, de informações e troca de conhecimento. E obrigado, nos acompanhe e até mais.